Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Banking, 30 de outubro. O tom errático das bolsas lá fora ele continua. Depois das perdas da quarta-feira, que foram bem significativas, houve uma recuperação parcial na quinta, ontem, mas agora pela manhã a gente já está vendo de novo uma queda. O pivô do mau humor mais recente, que foram essas notícias de aumento da contaminação da Covid-19, especialmente na Europa, que levaram a novas medidas de lockdown e tudo mais, não teve novidade em relação a isso. Tá? Não teve muita novidade ontem e tampouco nessa madrugada. Tá? Assim, para os mercados piores agora de manhã, talvez tenha tido alguma influência da divulgação desses resultados das principais companhias de tecnologia nos Estados Unidos, que na verdade foram resultados satisfatórios, mas foram acompanhados em alguns casos de algumas nuances que podem ter desanimado alguns operadores, dado que o mercado hoje ele está mais suscetível mesmo. Então, teve em alguns casos aí combinação de mix de receita não tão bom, ou indicação de perspectiva adiante de resultados menos promissores, o que até seria natural, dado que está voltando alguns lockdowns e tal. E essa perspectiva adiante ela pode ser um pouco pior, seja no sentido de piora de receita ou elevação de custo, enfim, isso acaba pesando um pouco sobre os papéis, mas lembrando sempre que nos Estados Unidos, por mais que os mercados tenham apanhado recentemente, a bolsa, as bolsas estão num nível relativamente valorizado e agora vivem aí nesse compasso de espera, nesse estado de ansiedade, às vésperas de eleições, segunda onda e tudo mais, então tem um grau de suscetibilidade maior. Tá? Agora sim, ontem, como lá fora o SP 500 subiu bem, a Nasdaq também subiu, isso acabou dando sustentação para o Ibovespa, que valorizou 1,27%, voltando de novo para cima da média móvel de 200 dias. Tá? Mas assim, vamos ver o clima hoje, nessa sexta, último dia útil do mês, vamos ver se a gente consegue ainda selar ganhos minimamente saudáveis no acumulado de outubro. Isso depende muito do exterior. Mas assim, com as eleições nos Estados Unidos já bem adiante, vai acontecer na semana que vem, é importante que esse evento saia logo da frente, porque ele gera também um estado de ansiedade, como eu mencionei, maior. Sempre essa desconfiança sobre o desconhecido deixa o mercado assim mais cauteloso. Então, com isso saindo da frente, a gente acha que o vencedor ele vai ser conhecido relativamente rápido, sim, tá? E as indicações atuais elas são favoráveis ao Joe Biden, contra o atual presidente Donald Trump. Mas é óbvio que as chances do Trump elas não são nem um pouco desprezíveis. Se olhar pelas pesquisas, o Biden tem uma vantagem de 8, 9 pontos percentuais na média das pesquisas. Ele tem margem um pouco mais estreita em alguns dos estados que são aqueles swing states, que a gente chama, que são fundamentais para definir a quantidade de delegados. Lembrando que nos Estados Unidos o sistema ele é diferente para definir o presidente. Às vezes você pode não ter maioria da população, dos votos, aliás, mas se você tiver a maioria dos delegados, então você vence. E em relação a isso é importante olhar alguns estados-chave que pode ser ou democrata ou republicano, e dependendo desse resultado ele traz mais ou menos delegados, o que contribuiria para a vitória. O Biden, ele na média também tem uma vantagem nesses estados aí mais importantes, mas quando a gente olha assim para as probabilidades embutidas nas casas de apostas, que já levam em consideração todas as fragilidades das próprias pesquisas, lembrando que as pesquisas erraram, ou pelo menos elas deram uma impressão errada na eleição de 2016, nas casas de apostas está mais ou menos assim, 60% de probabilidade Biden, 40% Trump. 40% não é uma probabilidade nem um pouco pequena, é óbvio, as chances são maiores do Biden, mas o Trump também tem possibilidade razoável. Vamos ver o que vai acontecer. Para o Senado, as pesquisas elas estão mais justas, tá?
Quem quer que consiga a maioria aí no Senado, sejam os democratas ou os republicanos, provavelmente a margem vai ser estreita. Mas assim, de todo modo, né, independente do resultado do pleito aí, a conclusão das eleições ela tende a acelerar de uma forma ou de outra uma nova medida fiscal relacionada à Covid nos Estados Unidos, né? Porque aí os óbices políticos eles vão diminuir depois de passada essa disputa, então isso é importante, né? Tirar logo essas coisas da frente e na sequência virem mais medidas que vão dar sustentação para o mercado. Tem também o tema das vacinas, né, para a Covid-19 aí, mesmo antes de elas serem efetivamente disponibilizadas, a gente sabe que vai dar um apoio para o mercado o fato de os resultados dos testes mais importantes, né, serem divulgados. E esses testes, né, das fases 3 e tal, eles devem ocorrer muito em breve. Possivelmente já começa a semana que vem, ao longo aí das próximas semanas. No campo de política monetária no exterior também é importante. Ontem o tom da presidente do Banco Central Europeu foi bem no sentido de externar muita preocupação com o impacto dessa nova onda do coronavírus, sinalizou mais ampliação do estímulo monetário nas próximas reuniões, algo que deve ser acompanhado aí também por outros bancos centrais, especialmente na Inglaterra, todo mundo deve caminhar na mesma direção. Aqui no Brasil, depois das rugas aí pela manhã entre o presidente da Câmara e do Banco Central, já teve uma reaproximação e declarações mais amistosas. Enquanto isso, continuam sendo trocadas farpas aí indiretamente entre o ministro da Economia e do Desenvolvimento Regional, com ambos desfrutando do apoio de Bolsonaro, que aparece publicamente, horas com um, hora com outro e tal, né? Mas assim, muita gente enxerga nessas diferenças entre o Paulo Guedes e o Rogério Marinho um embate entre a defesa da manutenção do teto ou a flexibilização do teto. Acho que não dá necessariamente para simplificar esses desentendimentos só nessa dimensão, mas de toda forma o mercado oscila, né, ao sabor dessa interpretação. Isso continua, mas o pano de fundo geral não mudou, é aquela coisa, esperar passar a eleição municipal para daí então a gente ver o que é possível avançar na agenda de reformas. Tá? Só para concluir quanto ao dado econômico, o CAGED foi divulgado ontem, que são a criação líquida de vagas formais no mês de setembro. O número foi muito bom, foi de mais de 313 mil vagas contra 227 mil aguardadas pelos analistas. É verdade que pode ter distorção nesse número por causa de algumas empresas que não comunicaram demissões que já foram feitas ou estão postergando demissões em função daquele programa de proteção de emprego, mas de qualquer forma o ritmo de admissões ele está bem saudável, foi forte em setembro e disso deriva um certo ânimo, é bom ter em contexto. Eu fico por aqui, bom dia a todos.